Alô, Fala Brasil! Está no ar. Mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites, comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo, minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer esse programa de segunda a sexta para tentar entender esse mundo caótico, distópico, né, estrambólico, que se tornou aí em função, né, das engrenagens que movem o sistema capitalista e também esse Brasil, né, óbvio, né, em todas as suas dimensões, né, na política, na economia, na arte, na cultura, na sociedade e até, infelizmente, na guerra. Meus amigos e minhas amigas, né? Obviamente, continuaremos a falar sobre o conflito Israel-Palestina, a ocupação israelense em território palestino, ou a invasão israelense em território palestino, né? ou a colônia que a Palestina se tornou do Estado de Israel desde 1948. Né? Aliás, aquela região sempre foi, sempre, muito falado, mas há muitos anos ela sofre ocupações, invasões, né? Desde o Império Romano, né? Passando aí pelo Império Turco Otomano, né? Teve o período do mandato britânico e agora, né, a ocupação aí, a colonização do Estado de Israel, que nada tem a ver com a religião judaica. Eu acho que isso que é importante frisar, colocar, porque há uma tendência de se colocar todas as críticas ao Estado de Israel como críticas antissemitas. Isso aí é uma forçação de barra. É óbvio que existem críticas antissemitas a Israel, né? Isso é óbvio, e nós nos afastamos dela, mas é uma estratégia para desqualificar, né, aqueles que, de alguma forma, pensam criticamente o que Israel faz na Palestina desde 1948, é você taxá-lo de antissemita. Né? Isso, né, na maioria dos casos, não se sustenta. Né? Óbvio que existem pensamentos antissemitas no mundo, obviamente, esses pensamentos antissemitas eles se voltam contra Israel também, né? Mas partindo de uma outra lógica, que é uma lógica racista, né? De supremacia racial. Não é isso que a gente prega, defende, né? Nós defendemos um mundo livre, né? E um mundo livre parte aí pela autodeterminação dos povos. Aliás, como defendemos a autodeterminação de todos os povos, defendemos também a autodeterminação do povo palestino, já que o Israel tem a sua autodeterminação, né? A autodeterminação do Estado palestino. Primeiro precisa haver o Estado palestino. Mas hoje eu vou pegar essa coluna aqui, né, para fazer um outro tipo de reflexão. Né? Hoje estava no carro de manhã, né, ouvindo a Band News, eles conseguiram contactar um rapaz, não me lembro o nome dele agora, mas que está em Gaza. Está em Gaza. Obviamente, o sinal de internet muito falho e tudo mais, mas conseguiram contactar um palestino, né, que fala português, parece que morou no Brasil há algum tempo, então fala português, houve a comunicação e ele contando aí dos momentos de terror e tensão que está vivendo na faixa de Gaza naquele momento e ao longo da história dele de vida, enquanto ele esteve em Gaza, né, e é o sofrimento de todo o povo palestino, né, que vive em Gaza, sobretudo. Aí, em um determinado momento, foi perguntado a ele pelos âncoras, que eram o Luiz Megali e a Carla Rigato, que estavam conduzindo a entrevista, qual é o sentimento que eles tinham sobre o Hamas,
ele não entendeu minha pergunta, depois eles foram mais explícitos e perguntaram se ele considerava, ou se a população de Gaza considerava o Hamas um grupo terrorista. E o rapaz falou, não. Não, para nós o terrorismo está do outro lado. E citou inúmeras ações de Israel que na visão dele, transformam o Estado israelense em um Estado terrorista. Ah, isso é uma importante reflexão, né? Uma importante reflexão, porque muito tem se falado em terrorismo de sábado para cá, quando a questão palestina se tornou de novo evidente, ela tinha perdido um pouco a relevância, né? Isso é importante colocar, né? A questão palestina tinha perdido um pouco relevância, até porque as atenções dos Estados Unidos agora estão voltadas para outros lados, né? Para a China e tudo mais, e agora para a guerra da Ucrânia, né? Então a questão palestina tem se tornado, não tem se tornado muita agenda, não tinha se tornado muita agenda, né? De política internacional, e essa ação do Hamas, ela recoloca, né, a questão palestina no centro das atenções do mundo, né? Então, é importante fazer essa reflexão. Mas, assim, para além dela, eu quero refletir sobre o que é justamente essa questão do terrorismo, né? Vamos refletir. Então, segundo as Nações Unidas, o terrorismo define o terrorismo da seguinte forma, né? Atos criminosos, pretendidos ou calculados para provocar um estado de terror no público em geral. Então, essa é a definição da ONU acerca do terrorismo. E o governo dos Estados Unidos tem até uma definição mais precisa sobre isso, né? Também tem uma definição, né, mais explícita, mais precisa sobre o que isso. E para o governo dos Estados Unidos, o terrorismo seria uma violência, né, violência premeditada e politicamente motivada, perpetrada contra alvos não combatentes, civis, né, nesse caso, e praticada por grupos ou agentes clandestinos, normalmente com a intenção de influenciar um público, né? Então, você precisa ter premeditação, fim político, vítimas civis, grupos clandestinos e a questão de você chamar atenção para alguma coisa, para alguma causa, obter, nesse caso aí, audiência, público, né? Então, para os Estados Unidos, né, para o governo americano, né, existe o terrorismo se define dessa forma, né? Em nenhum momento, tanto a ONU quanto os Estados Unidos falam que um Estado pode ser terrorista, né? Mas se você olhar a definição que eles dão, Estados podem manter todas essas classificações aí: violência, premeditação, né? Vítimas civis. Os Estados têm seus grupos clandestinos que agem na clandestinidade, né? E os Estados podem, né, usar de atos de violência para ganhar audiência, né? Simplesmente ganhar audiência, né? Ou chamar a atenção para algum tipo de questão e tentar convencer as pessoas de que o que ele defende é o correto, tentar convencer pelo terror, né? Então, assim, Estados podem ser terroristas. Existe o terrorismo de Estado. Isso é um conceito, né? E ele existe, de fato. Os Estados Unidos fez atentados terroristas. O maior deles foi aquele atentado que aconteceu em 6 de agosto de 1945, e dois atentados, daí em 9 de agosto de 1945, que foi quando jogou 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Qual era a intenção? Não era só não acabar com a guerra, né? A guerra iria acabar em algum momento, né? Mais cedo ou mais tarde, né? Mas era aterrorizar a União Soviética, fundamentalmente.
mostrar que eles tinham em seu poder uma arma capaz de destruí-la. Isso é terrorismo. Matou-se mais de 200 mil pessoas, né, nesses atentados. É óbvio que eu estou falando aqui vai ser polêmico, mas foi um atentado terrorista. Terrorismo os Estados Unidos fez na Coreia. Terrorismo fez no Vietnã também. Né? O Estado de Israel, antes de se tornar o Estado de Israel, os colonos judaicos que foram, né, para a Palestina, enquanto a Palestina, aquela região, ainda era, né, uma possessão do Império Otomano, e, aliás, quanto era não, depois tinha judeus ali, né, mas a ocupação, a migração em massa dos judeus europeus para a região que hoje é a Palestina se deu no mandato britânico, né? Já com alguma orientação de se criar o Estado de Israel, se recorreu a atentados terroristas, inclusive com atentados à bomba, a um hotel, por exemplo, Hotel Palestina, e depois que o Estado de Israel se fez, né, se concretizou, Israel ataca sistematicamente, inclusive, a faixa de Gaza. Né? Ou você acha que a faixa de Gaza, né, é do jeito que é, porque é uma prova? Não. Israel tornou Gaza o que ela é, inclusive com o Hamas lá dentro. Né? Então, meus amigos e minhas amigas, é preciso ter muito cuidado para nós sabermos onde está o terror. O Hamas, né, é um grupo terrorista? Sim. Também é um grupo que hoje vanguardeia a resistência palestina. As duas coisas não são excludentes. Né? E, por outro lado, é preciso que também a gente enxergue o terrorismo que está do outro lado. Né? E aí não é querer fazer, a gente não pode querer fazer um equivalente, e você tem uma força de ocupação, né, que é o Estado de Israel, e você tem do outro lado um povo que resiste como pode a essa ocupação e que, inclusive, né, recorre a métodos violentos. Como toda guerra de libertação nacional, como toda guerra de resistência. Né? E assim é a história. E essa história só vai acabar quando houver uma viabilidade de um Estado palestino de fato. Né? Mas isso, meus amigos e minhas amigas, é uma responsabilidade de Israel. Israel é que tem que permitir isso. Senão, né, mais e mais Hamas vão existir. O atual Hamas pode vir a acabar algum dia. Né? Outros virão, talvez piores. E, tendo dito isto, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal, provavelmente falando sobre o mesmo assunto.